justas em troca dos favores que Oliveira advogou em favor deles próprios ou de seus familiares diretos. Além deles, ali também eram encontrados muitos dos religiosos que o seguiram no mesmo caminho dos interesses mundanos, agora relegados ao sofrimento cruel da pesada responsabilidade da prevaricação. Como estes, lá se encontravam também as mulheres e homens que se prestavam às práticas sexuais aberrativas e estimulantes das fraquezas, verdadeiras armas controladas pelas entidades que se diziam governantes do abismo, visando comprometer os políticos e autoridades humanas através da debilidade sexual que lhes marcasse o caráter, sendo que tais espíritos mantinham a aparência de répteis cobertos por grossa camada de escamas que modelavam um corpo que parecia escultural e provocante. O cortejo era horripilante para qualquer encarnado que pense que tudo sabe somente porque já entendeu a lei de causa e efeito ou as relações existentes entre as diversas vidas já vividas. Para Eulália, entretanto, tal experiência era encarada com firmeza, já que estava treinada para manter-se forte e, ao mesmo tempo, neutra. Diante dos mais tenebrosos quadros que ali viesse a presenciar, saberia ter força para controlar a vontade e não se entregar ao medo e, ao mesmo tempo, cultivava a neutralidade diante das dores múltiplas para que não se entregasse precipitadamente à compaixão que comprometeria a sua tarefa, denunciando a sua missão secreta de resgate. Dessa forma, sem procurar forçar as situações buscando a proximidade do antigo filho, fez-se serva apagada, como se não passasse dessas desprezíveis e ignorantes entidades usadas por outras mais inteligentes em seus serviços pessoais. Deveria integrar-se a qualquer grupo de escravos que funcionavam no chamado Palácio do Governo, aglomerado de buracos e grutas escuras, mantidas iluminadas por tocheiros fumegantes de horrível aspecto e odor, onde um maioral, aquele espírito grotesco que se mantinha sobre o carro alegórico de barbáries, imperava sobre suas vítimas hipnotizadas ou dominadas pelo medo e pela culpa. Oliveira, pelo que pudera observar, havia sido levado para a afastada cavidade, na qual ficaria retido como um convidado prisioneiro, servido por essas lascivas mulheres com a finalidade de amolentarem o seu caráter e fazê-lo ainda mais viciado nas baixas emoções que o preparariam para submeter-se ao comando do maioral. Eulália sabia que os primeiros momentos no chamado palácio seriam os mais perigosos. Por isso, mantinha baixa a cabeça e procurava seguir os outros servos, verdadeiro exército que parecia autômato, teleguiado por forças superiores à sua vontade. Naturalmente eram espíritos de homens e mulheres cuja culpa e remorso haviam aberto a porta da alma às punições que, segundo imaginavam, lhes estavam sendo desferidas por seres satânicos, dentro do merecido inferno que a consciência lhes apontava, facilitadas pela interpretação equivocada das religiões tradicionais. Sabendo-se devedores pelos inúmeros erros cometidos em vida, aceitavam submeter-se às punições que lhes eram apresentadas na forma de trabalhos forçados, a eles submetidos sem se revoltarem ou protestarem, como acontece com o preso que se resigna diante da pena. Estabelecida a brecha da culpa e da falsa ideia de punição divina, esse mecanismo era usado pelos inteligentes gênios trevosos, aprofundando em cada um a noção da culpa e a justiça do sofrimento para pagamento de suas dívidas, fazendo deles servos obedientes e submissos. E como a maioria não entendia das verdadeiras leis do mundo espiritual, não possuindo, assim, meios de se opor a tais argumentos, se deixavam arrastar para as furnas como escravos dóceis, cumprindo as rotinas estafantes, sempre sob a vigilância atenta dos integrantes da equipe disciplinadora, fiscais da punição. Nenhuma palavra sobre a misericórdia divina, nenhuma menção ao perdão do Criador, nenhuma ideia sobre a reparação do mal. Tudo era sofrimento e obediência cega, sob pena de maiores punições. Eulália ajustara-se ao cortejo funesto dos enseguecidos pela culpa e pela consciência pesada sem, contudo, fazer parte desse grupo de robôs. Ajustara a forma ao padrão dos escravos e se mantinha atuante no serviço. A sua vantagem era de que, conhecendo o mecanismo que ali mantinha tudo funcionando,
poderia afastar certas dificuldades do caminho, ao mesmo tempo em que não seria questionada pelos demais escravos caso necessitasse tomar alguma atitude direta. Assim, passou a servir como transportadora de comida para as diversas câmaras onde jaziam as entidades daquele antro, entregues a todo tipo de devassidão. As câmaras se sucediam abrindo-se em ambientes variados e todos eles eram ocupados por seres que tinham alguma função na estranha coletividade. Assim, havia as câmaras destinadas à exploração sexual dos encarnados, nas quais entidades perversas de antigos libertinos expunham e demonstravam aos seus novos discípulos as técnicas de abordagem, de influenciação, de sedução e envolvimento, incluídas aí, de maneira explícita, todas as técnicas de satisfação dos desejos físicos de homens e mulheres como importantes ferramentas para se atingirem os objetivos pretendidos. Em outras câmaras, encontravam-se aqueles que tratavam de desenvolver a astúcia dos espíritos, através dos métodos hipnóticos que faziam ressaltar-lhes a ambição e o desejo de riquezas, a multiplicação dos tesouros e a busca por confortos e prazeres fáceis. Outras, ainda, apresentavam instrutores violentos, que trabalhavam em seus alunos os instintos agressivos que estimulariam nos encarnados de cima os desejos por drogas, por disputas e desavenças. Todas essas salas tinham de ser abastecidas de alimento e um líquido que atenderia à sede dos presentes, mas que em nada se assemelhava à água conhecida pelos homens. Era um composto pastoso na forma de suco que, em vez de frutas ou folhas, era composto por minerais daquela região inferior, despertando com sua ação magnético-química as emoções mais adequadas para cada caso específico. Assim, cada bandeja continha uma beberagem própria, destinada a um tipo especial de câmara e fazia parte integrante do sistema de influenciação e modelagem das entidades que eram submetidas ao treinamento para as tarefas de perseguição e influenciação no mundo dos de cima. Todavia, não existia câmara mais temível do que aquela composta por espíritos que tinham a tarefa de planejar as estratégias inferiores. Se nas outras, as entidades eram grosseiras, moralmente débeis ou com aparência repulsiva, aqui, tais espíritos não se faziam agressivos ou ameaçadores. Ao contrário, apresentavam até certo teor de cortesia, sem, contudo, se aproximarem de qualquer sentimento de generosidade que, por óbvios motivos, estava absolutamente fora dos propósitos daquela universidade do crime. Os planejadores trevosos eram frios e calculistas, de olhar devassador e sua malícia sabia identificar a menor brecha no pensamento e sentimento dos que a eles se dirigiam. Trabalhavam para estabelecer as linhas de ação das demais entidades, como uma espécie de conselheiros ou estrategistas do mal, servindo o maioral em todas as suas empreitadas. Era aí que estavam as inteligências mais brilhantes do grupamento, aquelas que foram mais desenvolvidas na Terra e que, por suas formas ardilosas, minuciosas e organizadas, eram representadas por políticos experientes, magistrados sagazes, religiosos astutos, empresários maléficos. Essa câmara costumava ser evitada por um grande número de servos porque infundia verdadeiro terror na alma dos que ali penetravam. Seus representantes se vestiam de negro, com largos capuzes onde ocultavam seus rostos e de onde só se identificava o contorno dos olhos, como felinos na noite. Era a câmara mais próxima do governante daquelas paragens que os tinha como conselheiros diretos. A serviço deles estava uma rede de espíritos espiões que acompanhavam os encarnados em suas diversas atividades diárias, observando-lhes os pensamentos, os planos mais secretos, filmando suas práticas, suas conversas, seus desejos, suas manifestações afetivas, dando ênfase para aqueles que revelassem mais as suas fraquezas de caráter, nas quais as fragilidades pessoais pudessem ser exploradas pelas artimanhas dos que desejavam fazê-los cair em suas garras. Em cada um desses ambientes específicos existia um responsável que se fazia cercar de ajudantes de sua confiança, como se aquilo fosse uma universidade com diversas matérias ministradas em cursos de formação ou de deformação do caráter,
com finalidades específicas de prosseguirem as perturbações da humanidade. Eulália se abstinha de ingressar na sala dos planejadores, limitando-se a encontrar caminho fácil entre os infelizes das outras câmaras. Sabia, ainda, que naquele meio de desesperados, havia muitos que não pensavam em ali permanecer para sempre, mas, amedrontados, não ousavam perguntar aos seus superiores quando seria possível se libertarem daquelas cadeias de perseguição. Sempre que algum deles ousava dar sinais de rebeldia ou insatisfação, era punido severamente, para a intimidação dos demais. Apesar disso, entre os corredores rochosos e passagens escuras, Eulália seguia atenta avisando encontrar nos olhares de alguém o vestígio de alguma melancolia, de alguma lágrima que pudesse indicar transformação interior. Isso permitiria conseguir algum tipo de apoio no seio dos próprios escravos que, por numerosos que fossem, não conseguiam ser total e constantemente fiscalizados pelos espíritos que administravam o palácio do governo. A nobre entidade disfarçada de escrava não se limitaria a ajudar apenas o filho querido. Em sua noção de devoção à obra divina, desejava amparar tantos quantos lhe fosse possível, para que encontrassem um novo caminho que os tirasse daquele antro. Era o bem que sabia e sabe aguardar um momento para neutralizar o mal, seja onde e como este se apresentar. 9. A rotina nas furnas. Desde que chegara ao local, Oliveira estava envolvido pelo pavor mais profundo que sua alma podia se recordar. Em momento algum de sua vida, sua imaginação havia sido tão prolífica que o fizesse vislumbrar algo semelhante ao que estava vivendo. Sua vontade era a de acordar e reconhecer-se dentro de um pesadelo interminável que, por fim, se desvanecesse e as coisas voltassem a ser como antes. Nada que fizesse, no entanto, o tirava daquele estado. Ao seu redor, a câmara que lhe havia sido destinada era a expressão do mau gosto completo. Paredes rochosas e escuras, iluminadas pelos mesmos tipos de iluminação fumarenta e de péssimo odor aumentavam a atmosfera fantasmagórica. Como é possível que eu esteja aqui? Monologava consigo mesmo. Isto parece o inferno. Eu sempre fiz tudo aquilo que o bispo me pediu. Como posso ter vindo parar aqui? Não é justo que isso aconteça comigo, um homem probo, cumpridor de seus deveres, defensor do povo, devotado à causa pública por várias décadas. Suas palavras se mesclavam ao ensurdecedor ruído do ambiente, onde gritos de prazer, gargalhadas de ironia ou medo e vozerio desajustado eram a tônica, impregnando a atmosfera com os piores miasmas. Socorro, tirem-me daqui. Chamem as autoridades. Está havendo um engano. Sua voz ecoava pelas cavernas ruidosas, como um grito de louco no vasto ambiente do sanatório. Não tardou, entretanto, para que entidades sedutoras, destacadas pela direção daqueles domínios, se acercassem da entrada e penetrassem na câmara bem guardada. Olá, Oliveirinha. Estamos aqui para consolá-lo, falou uma delas, semidespida e horrenda, envolvendo-o com seus braços esqueléticos. O chefe mandou atendê-lo em todas as necessidades. Lembra-se de nossas orgias? Estamos com saudades das aventuras emocionantes. Por isso, viemos para preencher seus momentos aqui na nova casa. Vamos. Relaxe. Entregue-se a nós. Tudo vai ficar bem. Oliveira não tinha como escapar das entidades envolventes que, certamente, já eram sócias em suas aventuras desde os seus tempos de poderoso deputado. Vendo que Oliveira não correspondia às suas investidas, a mais astuta acionou uma espécie de campainha que emitia um ruído característico, ordenando à sentinela que assomou à porta. Providência e absinto. Sim. Mandarei trazer. Quantos copos? 5. Um para cada um de nós. Está bem. A ordem foi repassada para os locais adequados e não tardou para que uma escrava levasse os 5 recipientes contendo uma bebida extremamente tóxica e euforizante. Assim que chegou com a encomenda, entrou na alcova medonha onde 4 entidades femininas extremamente lascivas e insinuantes preparavam-se para a alimentarem.
Oliveira sua ânsia de fortes emoções ligadas ao erotismo, fraqueza de caráter que elas bem conheciam na alma daquele político decaído. A escrava mal entregou os recipientes e foi expulsa da câmara, de onde saiu o mais rápido que podia, já que a ação das almas vampirizadoras desestimulava qualquer demora. Lá dentro, não foi difícil fazer com que Oliveira ingerisse o conteúdo do frasco que produziria nele um afrouxamento de todos os sentidos e defesas. Não tardou para que o medo fosse substituído pela satisfação com que o recém-chegado demonstrava a aceitação das carícias, não mais importando que se tratasse de entidades repulsivas, mescla de cadáveres e modelos. Passados poucos minutos, a antiga e familiar orgia se instalara na alcova onde o medo, há poucos instantes, era o sentimento predominante. Como que narcotizado pela substância ingerida, Oliveira perdera o controle de suas emoções e permitira que o mais grotesco de si mesmo fosse exteriorizado. Aos seus olhos, aquilo já não era mais semelhante ao inferno. Era o próprio paraíso, garantindo aos seus integrantes todos os prazeres físicos a que fazem jus os homens generosos. Aquelas bruxas já não eram mais repugnantes. Ao contrário, a distorção de suas percepções o fazia identificá-las como exuberantes representantes do sexo oposto, provocadoras e instigadoras de sua volúpia. Oliveira, então, entregou-se às antigas aventuras, as mesmas que vivera na terra na companhia de jovens de carne e osso, cuja estética física era linda e extremamente agradável, mas que, em suas almas, os mesmos germes do desequilíbrio as tornavam muito semelhantes às entidades que ali estavam. Permaneceram nesse intercâmbio por largas horas, produzindo o desgaste de todas as forças vitais que o recém-chegado pudesse manter ainda em sua atmosfera espiritual. Era assim que Oliveira era domesticado. Usando de suas fraquezas morais e de seus equívocos de comportamento, as entidades se faziam dominadoras e controladoras de suas reações. Quando tudo foi terminado, o pobre homem foi deixado entregue ao abatimento, como um verdadeiro farrapo, que não daria trabalho por mais um bom período. Com esse procedimento, Oliveira era preparado para continuar servindo ao maioral, adequando-se aos padrões espirituais inferiores daquele círculo. Ao longe, Eulália observava o movimento. Pretendendo desvendar as condições de seu pupilo, acercou-se da escrava que havia transportado o absinto até a alcova e, aproveitando-se da gritaria que dela se podia escutar, comentou: "Mas o que é aquilo que você elevou para dentro do quarto do prazer?" Observando ao redor para não ser flagrada conversando com outra escrava por algum dos vigilantes impertinentes, a outra respondeu: "Ora, mulher, parece que você não conhece esses truques? Nunca provou o negócio?" "Não", respondeu Eulália, reticente, "eu trabalhava em outro setor." "É um veneno que dá prazer", respondeu a outra, arrastando-a para um canto, onde um nicho nas rochas as protegeria de qualquer olhar indiscreto da vigilância. "Como assim?" "Aqui entre nós, é uma substância que se bebe para liberar geral. Só com solicitação expressa das feiticeiras é que podemos servi-la. Fica guardada sob os cuidados atentos de zumbis que parecem máquinas insensíveis. Estão programados para só obedecerem a certos administradores, como estes demônios querem ser chamados." "E produz tais reações de euforia tão fortes assim?" indagou Eulália para aproveitar a conversa, rara naquelas paragens. "Você nem imagina. Até entre os escravos existe um mercado negro de absinto, no qual algumas gotas valem uma preciosidade." "Ora, mas como é que um escravo consegue o tal elixir, se tudo é tão controlado?" "Claro que não dá para roubar litros da droga. No entanto, não se esqueça de que, depois que termina a bagunça, alguém tem de limpar a alcova. Quando isso acontece, os responsáveis ordenam que um de nós faça o serviço sujo. É nessa hora que aproveitamos a chance e recolhemos os restos mínimos que ficaram no fundo dos copos que as feiticeiras usaram, já que não se dão muito ao trabalho de fiscalizarem essas minúcias." "Sim, entendo." "E então,
Levamos pequenos recipientes escondidos em nossos farrapos e, quando não há muita vigilância, guardamos os restos. E depois? O que é feito disso? Ora, mulher. Isso é prazer engarrafado. Você não entende? A gente negocia entre nós e podemos encontrar um pouco de alívio até mesmo no inferno. Mas se os diabos nos pegam, estamos perdidos. É um dos crimes que mais gravemente são apenados com açoites e sofrimentos. Escutando com atenção, procurando extrair o máximo daquele encontro, Eulália perguntou. Mas esse negócio não faz mal para quem toma? Tirando as feiticeiras que parecem curtidas nesse veneno, todos os outros que o bebem passam pela euforia inicial que se transforma, depois, em um profundo abatimento, um cansaço que parece que o corpo pesa milhares de quilos. Dá uma fome e sede desesperadoras. Só umas gotinhas já dão esse efeito e essa reação? Sim. Mas neste caso, a dose pequena não é tão nociva quanto um copão cheio como aquele que essas bruxas e o imbecil do recém-chegado acabaram de tomar. Hoje vai ser uma festa para nós, já que, daqui a pouco, alguém vai ter de ir lá para limpar tudo e, pelo volume de bebida disponível, tenho certeza de que vai sobrar quase meio copo do elixir. O que acontece depois com quem acorda com essas reações? Vocês tomam alguma outra coisa que neutralize o efeito do veneno, a fim de que os guardas não percebam? Bem, apesar de ser em menor dosagem, não podemos demonstrar que o tomamos e, assim, raspamos uma pedra que há em alguns lugares e tomamos o pó misturado com o lodo que temos para beber. Isso nos mantém menos afetados pelo tóxico. Em relação ao idiota que está lá dentro, por ser dos importantes, certamente alguém vai levar comida e água para que ele se recupere. E para que não levantasse qualquer suspeita sobre suas intenções, Eulália comentou. Credo, precisa ter muito mau gosto para aguentar aquelas feiticeiras, é. Você não viu nada ainda. Por aqui, as coisas ficam ainda piores quando o maioral resolve patrocinar suas orgias. Sai demônio de tudo quanto é buraco e a gente tem de atender a todas as exigências. Vendo que não havia mais tempo para continuarem falando sem correrem riscos de serem descobertas, ambas se despediram rapidamente e prometeram voltar a conversar. Antes de se afastarem, entretanto, Eulália comentou. Eu gostaria de entregar a comida ao novo visitante porque tenho curiosidade para conhecer aquele buraco e ver o que as feiticeiras fizeram com ele. Como faço isso? Fique perto de Drômio. Ele é o cara que manda a gente trabalhar. Não pode ver ninguém por perto que já arruma algo para essa escrava fazer. Mas tome cuidado, porque o diabo adora uma escrava nova. Fica esperta porque ele é insuportável. Agradecendo pela informação, Eulália prometeu que iria tomar cuidados especiais para não correr riscos em sua tentativa de aproximação do filho querido. Não foi difícil descobrir onde um gerenciador dos horrores permanecia incumbido de atender às exigências dos diversos ocupantes das infindáveis alcovas. Aquele recinto parecia um armazém estranho, com recipientes que lembravam o vidro terreno, caixas com ervas, pedras de cores diferentes que eram raspadas para a preparação de bebidas específicas, e, do lado de fora do balcão, se assim se pudesse exprimir para o entendimento do leitor, permaneciam os escravos amontoados, prontos para atender-lhe as determinações. Para cada tarefa, Drômio recrutava um dos que estavam à vista e enviava ao destino, carregando a encomenda. Você aí, velhota, vai logo ao tugúrio dos lutadores que eles precisam de mais bebida. Leve isso aqui, disse ele, estendendo a bandeja rústica lotada com recipientes repletos de um líquido viscoso esverdeado. Não demorou muito, nova ordem para um escravo jovem que se mostrava extremamente abatido. Ei, você, caveirinha atraente! O chefe dos lupanares está precisando de ajuda para demonstrar como despertar os desejos homossexuais nos imbecis lá de cima. Você já é experiente nessas coisas. Vai logo e aproveite para levar o elixir, como eles se referiam à bebida alienante que costumavam ingerir para a liberação dos desejos libidinosos mais ocultos.
Dessa forma, sucediam-se as missões, que não podiam ser recusadas nem questionadas. Eulália, de longe, procurou observar como era a mecânica de trabalho daquele local específico e percebeu que somente se ficasse por perto é que poderia ter a chance de ser escalada para ir até a cela onde Oliveira estava acomodado. Para isso, precisava correr o risco de ser enviada a outros lugares, caso Drômio lhe ordenasse. Dissimulando sua observação com a realização de alguma tarefa corriqueira como a de recolher resíduos das rochas circundantes, Eulália estabeleceu um plano pessoal para tentar aproximar-se de Oliveira, sem riscos de ser identificada ou de ser escalada para outro tipo de trabalho. Viu uma passagem que deveria ser usada por qualquer um que fosse transportar algo para a caverna onde seu filho estava recolhido. Postou-se, então, nesse caminho, com um instrumento que lembrava a talhadeira humana, escavando as paredes como se estivesse recolhendo amostras de pedras coloridas. Isso impediria que sua presença levantasse suspeitas em algum fiscal ou guarda. Certamente, mais cedo ou mais tarde, teria a oportunidade de observar alguém com a missão de alimentar o filho perdido. Esperaria quanto fosse necessário. Eulália, naquelas condições, não poderia recorrer nem mesmo à prece, na exaltação de sua alma ao contato com a divindade, pois isso a denunciaria e impossibilitaria a sua permanência incógnita naquele ambiente. Precisava comportar-se como uma qualquer, atrelada às rotinas perniciosas daquele ambiente sem, no entanto, se deixar levar pelas maldades que ali se faziam de forma natural e sem qualquer preocupação com o bem-estar dos outros. Não podia usar expressões que demonstrassem compaixão, nem conduzir-se de forma suspeita. Por isso, não poderia solicitar autorização especial para levar as coisas para o filho. Porque uma escrava se candidataria ao trabalho naquelas furnas, solicitando algum tipo de tarefa. Isso já era suficiente para os olhares maliciosos dos guardas. Ela precisava contar apenas consigo mesma, suportando as agruras daquele ambiente, os desafios e riscos da tarefa, sem nem mesmo se valer de uma prece para se abastecer de energias benéficas. Era imperativo que se mantivesse o mais apagada possível nas forças radiantes que lhe ornavam o espírito evoluído. Essa seria a melhor maneira de acercar-se de Oliveira. No entanto, em seu íntimo, sentia que Drômio carecia de sua ação direta. Quem sabe, tão cruel e indiferente, pudesse acabar também ajudado, resgatado das teias da ignorância que o mantinham arraigado às esferas subcrostais. 10. A astúcia das trevas. Eulália permaneceu naquela posição por longo tempo, não tendo conseguido agir como desejava. Entretanto, começara a entender qual era a rotina daquele local, com as tarefas distribuídas naquele entreposto de perseguição e impiedade comandado por Drômio, espalhando os escravos com seus carregamentos tóxicos para todos os lados e mantendo a intimidação de tantos espíritos que, por causa da culpa, aceitavam passivamente tais sofrimentos. Não lhe foi possível esperar mais tempo naquele sítio, porque um dos espíritos trevosos que tinha a função de fiscalizar os demais, aproximou-se dela com palavras rudes, ordenando que se dirigisse ao local das reuniões. Para Eulália, aquilo era novidade. Um salão de reuniões no ambiente tenebroso das furnas deveria ser algo patético. Mantendo controle sobre suas atitudes, Eulália baixou a cabeça, submissa e, sem saber para onde ir, procurou acercar-se do posto central de distribuição de serviços onde Drômio se mantinha, autoritário. Sua ideia era estar junto de outros escravos para que observasse suas condutas e os seguisse até o referido salão de reuniões. E foi exatamente isso o que aconteceu. Todos haviam sido convocados para o encontro no qual o maioral, o supremo governante daquele antro, iria dirigir-se aos seus súditos. Mecanicamente conduzidos por outros espíritos ignorantes e perversos cuja astúcia febricitava em seus olhares, a maioria se arrastava por passagens estreitas, corredores escuros e mal cheirosos, numa longa caravana que ia engrossando à medida que todos iam descendo mais e mais naquele ambiente cavernoso.
Enquanto isso, um alarido ia se fazendo mais audível a cada instante, indicativo de que se aproximavam de um recinto densamente ocupado por público inquieto. Estalidos de chicotes, pequenas explosões, vozerio pesado, demonstravam que haviam chegado ao centro de convenções. Para surpresa da mãe de Oliveira, tratava-se de uma vasta cavidade de tamanho descomunal, com o teto em forma de abóbada, paredes de pedra rústica na qual pobre vegetação, assemelhando-se ao lodo, era a única decoração existente. O odor do ambiente era insuportável para qualquer um que não estivesse no padrão de sintonia dos que ali viviam normalmente. Para todos eles, no entanto, o ambiente parecia não causar nenhuma estranheza nem repulsa, acostumados a enxergar apenas o que lhes interessava ou fixar suas ideias somente nas próprias angústias, numa forma de fuga da realidade objetiva. Em determinada saliência rochosa do salão, encontrava-se postado aquele carro alegórico que servia de trono para a entidade considerada dirigente daquele grupo de alucinados cultivadores da maldade. Ali se representava todo o tipo de perversidade, promiscuidade, devassidão que se poderia imaginar. Ao lado do trono, as mesmas felinas feiticeiras, como se fossem enfeites carnais a atraírem a atenção dos alucinados que, mais abaixo, desferiam frases de baixo calão, enaltecendo aquelas mulheres perdidas. Estranho sinal soou no ambiente, assustando e ensurdecendo a multidão, num indicativo de que o principal comandante daqueles sítios estaria prestes a chegar. O silêncio se fez, espontâneo e, como previsto, o esperado líder penetrou no recinto usando pequena passarela sustentada pelos braços fortes de entidades de seu séquito pessoal que ostentavam em descomunal tamanho, desaconselhando qualquer tentativa de aproximação do maioral. Seu andar compassado ao ritmo dos tambores rudimentares e dos estridentes instrumentos que anunciavam a sua chegada causava arrepios de pavor em todos, não faltando aqueles que, amedrontados ao extremo, se ajoelhavam onde estavam, fugindo de seu penetrante olhar e, ao mesmo tempo, demonstrando submissão, o que muito agradava aos que dirigiam daquele antro. Mas a maioria que assim procedia estava mesmo buscando ocultar o próprio pavor. Gritos de saudação ecoaram pelo recinto, numa eclosão de brados e vivas. Eram evocações partidas de seus asseclas mais chegados, infiltrados na turba hipnotizada. Iluminado por um sem número de achotes e trípodes nos quais uma espécie de betume negro ia sendo consumido, a fumaça dos agentes narcotizantes que nasciam das brasas criava uma espécie de véu escuro e translúcido que se concentrava à meia altura entre as cabeças dos presentes e o teto da cava, completando o aspecto sinistro do ambiente. Apenas os que dirigiam os trabalhos de perseguição e que estavam em plena atividade em seus postos não estavam presentes. Todos os demais lá se haviam aglomerado, o que dava bem para visualizar o volume de entidades espremidas naquele lugar, que podia ser contado em mais de 50.000. Espíritos inferiores dos diversos tipos. Além destes, os espíritos mais ligados ao maioral administravam outros antros como aquele, sob a supervisão direta do líder maior, fazendo com que inúmeras outras subsidiárias do mal estivessem diretamente subordinadas às suas ordens, como um tirano que governasse inúmeras coletividades com mão de ferro. Naquele recinto especial, para que todos pudessem escutar, existia um sistema de transmissão da voz, comparável aos primeiros alto-falantes produzidos pelos homens da superfície, mas com uma eficiência bastante alta, ao mesmo tempo em que um sistema de projeção desenvolvido por inteligências ali sediadas e que dominavam as técnicas específicas, aplicando-as aos materiais daquele subnível, haviam transformado parte da abóbada em uma vasta tela sobre a qual iriam projetar o que o maioral desejasse, a fim de melhor impressionar e intimidar. A um sinal seu, toda a turba se calou, fazendo cessar os gritos de exaltação. Utilizando-se dos mecanismos elétricos de retransmissão, a voz do maioral parecia fazer tremer as próprias pedras do lugar. Aqui estou para os que aceitaram permanecer fiéis ao seu líder verdadeiro, recusando as ilusões da mentira do cordeiro. Venho aqui para lhes trazer um presente,
fiéis súditos da verdade, começou dizendo, arrogante, desejando fazer-se generoso. Todos os que aceitam servir com fidelidade são recompensados com o desfrute de prazeres muito maiores do que o merecimento de cada um. E para vocês outros, que se encontram escravizados aos próprios erros e que sabem não merecerem outra coisa senão as furnas escuras e o trabalho penoso, estendo as concessões, ousando beneficiar até mesmo os réprobos, os culpados, os miseráveis escravos com os favores de algum momento de gozo. Suas palavras iam criando uma atmosfera de ansiedade em todos os presentes. A manipulação das consciências era um instrumento eficaz que aquela entidade lúcida usava como quem conhece a reação dos seres infantilizados pelo medo e pela ignorância. Falava primeiro aos seus servidores fiéis, desejosos de desfrute dos prazeres ao extremo do desgaste, como prêmio por sua fidelidade incansável, acenando com a concessão de todas as prendas esperadas. Logo depois, se dirigia aos demais, os escravos que ali estavam como punição para seus pecados e que, apesar de serem condenados, receberiam também a oportunidade de saciarem suas ânsias, mantendo acesas neles todas as inclinações inferiores que marcavam seus espíritos. As entidades trevosas, que conhecem os mecanismos de funcionamento do complexo de culpa, identificam não só a necessidade de punição que a consciência do culpado reclama para si ou aceita passivamente como pagamento justo para suas condutas nocivas. Além disso, reconhece a necessidade de induzir esse mesmo indivíduo a continuar agindo de maneira nociva, exercitando suas fraquezas, fazendo com que suas inclinações negativas se mantenham vívidas em seus sentimentos, favorecendo ao devasso a oportunidade de exercitar a devassidão, ao criminoso, o momento para continuar cometendo o crime, ao viciado, a fonte de prazer que alimente a sua atração pelos vícios variados. Isso porque, com o tempo, sob o peso da punição áspera dos trabalhos forçados que aceitou em tão dura e infeliz região, poderia acontecer que, depois de longo processo de penitência, a alma escravizada acabasse se considerando suficientemente punida em relação aos erros cometidos. Isso criaria um estado de tensão entre o ambiente de perversidade e escravidão em que aceitara viver e o desejo de sair daquele local, buscando melhor posição, deflagrando guerra aberta entre o seu desejo de evoluir e a da administração daquele túmulo de esperanças, sabedora de que deveria reprimir no nascedouro todo tipo de aspiração de melhoria no íntimo de qualquer entidade infeliz ali radicada. Por isso, ao favorecer que os próprios culpados pudessem ter espaço para a vivência de suas paixões, em todos os âmbitos de sua fraqueza, o maioral garantia nova carga de erros e culpas para ser usada no processo de intimidação das consciências ali dominadas e reprimidas. Continuaria, dessa forma, a manipular cada alma que se embrenhasse no exercício dos antigos comportamentos asselvajados, usando justamente essa conduta selvagem para exercer o direito de justiceiro sobre elas. Vocês verão como sou complacente e generoso, concedendo a todos, culpados ou trabalhadores devotados, as benesses tão almejadas. Então, ao seu sinal, ligou-se o projetor de imagens que, valendo-se de recanto próprio no teto da caverna que facilitava a visualização geral, passou a exibir o que seria importante trazer à lembrança dos presentes. E as cenas começaram a se suceder, num processo de rememoração e retroalimentação de todas as mais perversas emoções guardadas em cada um. Para surpresa de Eulália, começaram a se suceder imagens obtidas na superfície da Terra, tendo os próprios homens e mulheres como protagonistas. De início, o aparelho apresentou imagens de riquezas luxuriantes, joias exuberantes em vitrines adornadas, mulheres usando pingentes e braceletes de diamantes e outras pedras coloridas, homens ricos cortejados por belas fêmeas, a se exibirem em trajes sumários ou transparentes, como numa propaganda direta e sem censura sobre todos os sonhos dos que assistiam. Mais adiante, a cena foi transportada para uma festa repleta de comida saborosa, regada a bebida de variado tipo, tudo isso com a participação dos encarnados em todos os lances.
Era um encontro natural da alta sociedade humana, mas como se alguém tivesse entrado no recinto com uma câmera escondida, logo as cenas começaram a trazer imagens excitantes, induzindo os pensamentos dos assistentes. Enquanto alguns se mantinham degustando o alimento saboroso, mulher exuberante que parecia ser a dona da casa era filmada por essa câmera em atitude de intimidade com um jovem convidado, em local mais afastado dos olhares indiscretos, realizando desejos escusos e de há muito anelados, mas que não poderiam alongar-se no tempo. A excitação era intensa e os gritos dos assistentes na caverna demonstravam bem o efeito de tais imagens no psiquismo de cada um. Outra cena se sucedia. O esposo da referida dama, observando a ausência da mulher, procedia de igual forma com a espevitada moça que procurava aventuras irresponsáveis e, com a desculpa de levá-la até o toalete, percebendo o estado de semi-embriaguez e a sensualidade da jovem, deixou-se arrastar pelo desejo e fechou-se no closet com a moça que, astuta cultivadora de fortes emoções, aceitou sem oposição participar da aventura sexual improvisada. Aos poucos, a festa ia se transformando, por força do ambiente lúbrico e da ação da bebida alcoólica fácil, assumindo a atmosfera de uma verdadeira orgia, na qual as câmeras manipuladas pelas entidades inferiores captavam não apenas a participação dos encarnados, mas, de forma muito clara, o envolvimento das entidades pervertidas, que se atiravam sobre os encarnados e suas emanações vibratórias de baixo teor, como um faminto se atira sobre a comida. Mais um pouco e a imagem fazia renascer na plateia semi-alucinada as lembranças das aventuras febris vivenciadas por homens e mulheres nas ruas de uma cidade, quando o sol se despede e a noite avança. Prostituição de todos os tipos, relacionamentos violentos, consumo de drogas, envolvimentos homossexuais, casas de tolerância, jogos onde o prazer fácil era a única busca dos envolvidos. E isso não ocorria somente nos locais preparados para esse tipo de atividade. As cenas retratavam eventos que aconteciam dentro de lares de pessoas consideradas honradas e sérias, mas que, nas horas de penumbra, se revelavam em sua essência devassa e promíscua. Naturalmente que estas cenas não representavam a maioria das famílias na Terra, composta de criaturas cientes de seus valores morais, empenhadas no esforço de superar suas inclinações viciosas. No entanto, o enfoque das imagens era construído de tal forma que, para aqueles que assistiam aos fatos ali estampados, parecia que o mundo se transformara em um imenso bordel sem regras e sem limites, o que era muito conveniente a todos os que ali estavam, porque procuravam aliviar-se de suas culpas através do que viam, o discurso silencioso que lhes justificava o comportamento inadequado com o argumento fácil de que não eram só eles que gostavam daquele tipo de comportamento, mas, ao contrário, todo mundo fazia as mesmas coisas. Interrompendo a exibição quase pornográfica, o maioral dirigiu-se aos presentes para reforçar suas reações. Viram como são os nossos amigos lá de cima? Sem ousarem levantar a voz por receio de punições, permitiram que Goreb continuasse, provocativo. Parecem homens honestos, chefes de família, mulheres dignas. Mas não perdem uma oportunidade para se entregarem ao vício que carregam nas veias, traindo seus compromissos, trocando seus ideais por qualquer excitação. Isso mesmo, gritou alguém escondido pela multidão, eles são os demônios. Eles sabem o que é bom. Aproveitando a deixa, o maioral continuou. Sim, eles sabem o que é bom e vocês não se esqueceram também, não é? Os gritos começaram a surgir, eufóricos. Sim. Nós não esquecemos também. Nós queremos também. Nós gostamos disso. Parecia que aqueles escravos mumificados pela culpa e pelo medo tinham tomado algum elixir especial que pudesse trazer à tona as emoções que a culpa tinha arrefecido, que o peso da punição tinha intimidado. Agora, estavam como um animal enjaulado que ganha a liberdade para poder voltar a devorar a carne crua. Vendo o efeito positivo de suas ações, o maioral continuou, depois de impor silêncio com o estridente som da campainha.
Agora temos coisas a fazer que garantam para todos nós os mesmos direitos que os homens lá de cima exercitam. Vocês querem desfrutar desses prazeres, relembrando as sensações mais agradáveis ao contato com os que têm carne? A pergunta caiu nos ouvidos daquelas feras enjauladas como uma fagulha num barril de pólvora. Sim. Queremos muito, é o que nos alimenta a alma, gritavam, desordenadamente. O alarido voltou a perturbar ainda mais o ambiente, como era do agrado do líder. Parecia que tudo aquilo estava coordenado para os objetivos trevosos que ele iria, aos poucos, deixando entrever com sua fala. Nova campainha e novo silêncio para ouvirem a palavra do maioral. No entanto, foram as imagens que voltaram a iluminar a parede do ambiente cavernoso. Surgiam, agora, os preparativos para o carnaval. Pessoas se bronzeando, modelos se esculpindo em academias, spas, clínicas de lipoaspiração, tudo sendo preparado para a grande orgia coletiva promovida pela insanidade daqueles que pensavam que a vida era resumida a algumas noites de euforia e libidinagem. O ambiente dos bailes, as chamadas da televisão exibindo mulheres dançando em trajes sumários, a exuberância das cores, a criação do clima de permissividade, tudo era notícia favorável para que a sede de prazer explodisse no âmago de cada integrante alucinado. Imagens de antigos carnavais, nudez abundante, cenas de bailes onde, nos camarotes, os ricos contratam mulheres, homens, travestis, para transformá-los em objetos de seus prazeres numa arena sexual e pervertida, visões grotescas e indutoras de sensações luxuriantes compunham aquele prato de devassidão, tão ao estilo da chamada normalidade humana e tão adequada para o intercâmbio com as forças trevosas que escravizam as consciências dos que se permitem tais envolvimentos, cedo ou tarde. A maioria dos escravos, ali detidos em regime de autopunição, carregava em seu ser as marcas das mesmas tentações que lhes haviam sido apresentadas para alimentar-lhes o homem velho, sedento de prazeres. Queremos carnaval. Queremos prazer, queremos bebida, queremos sexo, ouvia-se todo tipo de gritos súplicas dos presentes que, agora, eram estimulados pelos guardas a darem vazão às negras inclinações de suas almas, profundamente viciadas. Longo tempo decorreu entre as imagens que se sucediam e os gritos e solicitações da maioria que a elas assistia. Quando as imagens cessaram, o líder astuto falou, pausadamente. Sim, reconheço que todos vocês possuem gosto apurado e que, de uma certa forma, têm o direito de voltarem a viver essas emoções de alguma maneira. Sim. Grande sacerdote, sim, generoso governante. Mas precisamos revelar-lhes um plano que tenha a finalidade de prendê-los e tirar-lhes a possibilidade desse desfrute. Provocada na curiosidade com a revelação perigosa, a turba calou-se esperando as palavras seguintes do maioral. Sim. Meus súditos. Devo preveni-los de que há um plano dos enviados do Cordeiro, esses falsos virtuosos, esses representantes da traição e da perversidade disfarçados de bonzinhos, para prendê-los em suas teias. Como acontece em todos os anos, boa parte de nossos companheiros não consegue regressar de suas justas aventuras porque caem nas redes que essas inteligências criminosas criam para nós. Envolvidos pelo prazer, estimulados pela nossa companhia, os homens e mulheres deixam-se arrastar pela euforia e, com isso, muitos de nossos melhores servos acabam fisgados pelo útero de alguma dessas pervertidas. Quando conseguimos agir a tempo, obtemos o resgate de nossos protegidos, induzindo-os lá de cima a extraírem aquele bolinho de carne de suas entranhas, como forma de arrombar a cadeia e salvar o nosso favorito, nela aprisionado. Se não fizermos isso, perdemos a sua ajuda aqui ao nosso lado por longos anos. Nestas épocas de orgias coletivas, muitos que precisavam ficar por aqui acabam fisgados por essa armadilha. Vocês querem correr esse risco? Vendo a pergunta no ar, esperando a manifestação da maioria, muitos se anteciparam aos berros. Queremos prazer, não queremos voltar lá para cima.
desejamos gozo sem prisão, sem trabalho, sem compromissos. Malditos representantes do Cordeiro, que nunca nos deixam em paz. Agitavam-se os presentes diante das reveladas estratégias do bem, no sentido de ajudar as criaturas a se erguerem nos processos evolutivos. Não entendiam as coisas pelo lado da verdade. Como ociosos de séculos e séculos de irresponsabilidade e prazer, não desejavam regressar ao recomeço, com tudo aquilo que as experiências reencarnacionistas impunham aos acomodados gozadores. Então, o maioral continuou. No entanto, meus amigos, a minha sabedoria e generosidade estão vigilantes, a fim de garantir a todos as possibilidades do gozo aliadas à liberdade de não precisarem ficar presos aos cárceres pesados da carne. A um gesto, a imagem do telão voltou a apresentar cenas para conhecimento coletivo. Agora, longe dos salões de baile e das orgias coletivas, o ambiente estampado era outro. Luxo e sobriedade pareciam ser a tônica daqueles lugares, ainda que se observasse uma mescla de luminosidade e escuridão em todos os ambientes. Salões acarpetados, poltronas confortáveis, pessoas bem vestidas, homens e mulheres ocupados em ir e vir por largos corredores, afluxo constante de pessoas. Sob os olhares atentos, apresentava-se o panorama dos gabinetes de trabalho e salões de reuniões e deliberações dos representantes do povo na capital federal do país. Todo tipo de entidade era visto por ali. E se à vista dos encarnados não existia diferença entre os diversos homens e mulheres que perambulavam por aqueles corredores e câmaras de discussão, aos olhares espirituais era muito fácil observar quem estava manipulado pelas sombras e quem procurava trilhar seus passos pela correção da consciência luminosa, aliando-se à claridade. Entidades astutas, maliciosas e inteligentemente perversas, compostas dos antigos políticos, dos religiosos de todos os matizes interessados no reino da terra, autoridades venais e corruptoras, todos entreteciam uma rede de influências que procurava manipular não apenas os ocupantes de cargos públicos, mas de forma muito mais intensa, os satélites que os orbitavam, na figura de assessores, estagiários, amigos e lobistas, funcionários e agentes partidários que estivessem disponíveis para o assédio inferior. Fora das dependências dos palácios administrativos, vasto emaranhado de prazeres e vícios, orgias e tentações se construía, como acontecia nos antigos impérios do passado, onde os comensais menos favorecidos viviam à espera de uma oportunidade favorável que pudessem usar para alavancá-los da miséria para a estabilidade financeira. Diversas candidatas amantes, provocadoras e sedutoras, sonhavam em escavar uma oportunidade de se verem nas proximidades de um político qualquer a fim de abrirem caminho para suas carreiras sociais. A preocupação com a ética e com os costumes é artigo de luxo nesses ambientes infestados de maus pensamentos e nos quais a fraqueza humana é objeto de todo tipo de barganha e tentação. No entanto, se esse era o lado escuro do local, podia-se observar em toda parte a presença luminosa de entidades superiores que, mais do que em qualquer outra parte, ali se aglomeravam procurando auxiliar os homens, representantes do povo, a conseguirem materializar medidas que beneficiassem as parcelas sociais e promovessem o progresso da nacionalidade, no âmbito dos valores humanos mais elevados. Eram a fonte de inspiração que se ligava a qualquer político ou trabalhador daqueles palácios a fim de que as causas humanas não se amesquinhassem, para que o idealismo não morresse sufocado aos excessos de facilidades, confortos e tentações materiais. Luz exuberante descia do alto sobre todos os postos de trabalho do governo da nação, numa forma de ajudar o bom pensamento e a boa intenção a ganhar amplitude e chegar à materialidade das boas leis, geradoras de bem-estar social e de justiça para todos. Entretanto, cabia a cada um se ajustar ao tipo de vibração que lhe fosse adequada ao caráter e aos verdadeiros intentos mais íntimos. O que vocês estão vendo é o local de onde virá a solução para nossos problemas,
para nos libertarmos da sanha desses defensores do Cordeiro e para ampliarmos o rol de prazeres que nos esteja garantido sobre a terra que nos pertence. Sim, daqui vai se originar aquilo que representa para todos nós a Carta de Alforria, a liberação de nossos direitos à diversão, ao gozo, a tudo de bom e que não pertence só aos lá de cima. O silêncio tumular da multidão aguardava a continuidade das revelações do maioral. Nessas salas luxuosas nós estamos manipulando as coisas para que seja aprovada a lei que nos dê liberdade. A lei do ventre livre. Sim, meus súditos. Com a lei que garante a liberdade do ventre, poderemos salvar com mais facilidade todos os nossos amigos que ficaram retidos em um corpo indesejado no útero da mulher. Além do mais, isso garantirá que homens e mulheres possam se atirar com maior ímpeto a todo tipo de aventura, requintando a forma de nos divertirmos, sem precisarmos mais ficar restringidos a certas práticas que empobrecem o prazer animal da maioria dos lá de cima. Imaginem poder fazer sexo sem qualquer cuidado, por medo de engravidar. Imagine poder ter liberdade para se entregar a todo tipo de homem e, sem qualquer dificuldade, manter o ventre livre de enroscos? E quando algum de nossos excitados amigos ou escravos estiver desfrutando do prazer imediato junto aos alucinados que nos fornecem a parcela mais saborosa da euforia, não precisaremos mais temer a imantação aos tecidos uterinos, de onde eles não poderiam se safar até o nascimento do corpo ou, então, até que conseguíssemos induzir a futura mãe a extrair o indesejado corpo que crescia em seu íntimo. Agora não. Com a lei do ventre livre não teremos mais problemas nem preocupações. Será fácil conseguir mais prazeres e obter as vantagens sem tantos esforços ou sofrimentos para nosso grupo. Por isso, estamos recrutando a todos não apenas para que se divirtam no carnaval que se aproxima, mas, com maior ímpeto, se atirem sobre as pessoas, principalmente as mulheres mais jovens, que as influenciem, que as alimentem com a ideia de terem o ventre livre, de serem donas de seu corpo, de poderem desfrutar do sexo sem medos, sem limites e de que, quando desejarem, extraiam de seu interior a gravidez não esperada. Isso garantirá nossa maior mobilidade no meio da sociedade, sem sermos vítimas da ação desses malditos representantes daquele covarde que se deixou crucificar como um frouxo. Só assim vocês estarão garantindo o direito a muitos carnavais, provando o que há de melhor e requintando as sensações, sem os riscos da prisão carnal. Esse é o objetivo de nosso encontro. Convocá-los para uma grande mobilização a favor da aprovação da lei que garante o ventre livre, através do aborto. Hipnotizados pelo raciocínio astuto do maioral, o coro, em uníssono, se fez escutar. Aborto. Liberdade. Ventre livre. Os urros selvagens se escutavam por toda parte, ecoando naquelas paredes. Carnaval, sexo, aborto e liberdade. Esses são nossos direitos. A turba havia sido chamada a tal esforço e, com base nas suas próprias imperfeições morais, passaria a defender o crime como se isso lhe fosse a garantia de um direito, esquecendo-se de que somente através do renascimento é que suas dores pessoais diminuiriam. O maioral sabia dos efeitos nocivos da reencarnação que tirava de seu controle as almas que, mais tarde, poderiam não mais retornar ao seu covil. Com a luta pela aprovação da legislação que garantia o aborto indiscriminado, as entidades trevosas desejavam garantir, também, a manutenção do controle de seus escravos, como a mão de obra barata disponível para todos os trabalhos que a ignorância e o mal patrocinam no caminho dos homens. Além do mais, a facilitação da destruição da vida tornaria ainda maiores os conflitos no coração e pensamento dos encarnados, fustigados pela infração à lei de amor que todos carregam em seu íntimo, abrindo brecha para as perseguições e obsessões que usam a culpa como porta de entrada no mundo das fragilidades humanas. Geraria promiscuidade ainda maior do que aquela que já existe sem a liberação do procedimento abortivo indiscriminado, tornaria as mulheres menos sensíveis,
facilitaria a instalação de inúmeras doenças físicas em futuras existências corpóreas e corresponderia a um retrocesso evolutivo para os membros daquele grupo social que escolhessem tal caminho ou que se omitissem na luta contra sua implantação. 11. Encarando a si mesma. Não tardou para que Leonor acordasse do outro lado da vida, ainda confundida como acontece à maioria das pessoas, carente de ensinamentos espirituais, em decorrência da falta de treino para o despertamento consciente do espírito. Sua alma estava envolvida pelas preocupações do dia